O deputado estadual, que foi o segundo mais votado no Rio de Janeiro nas eleições passadas, o deputado Marcelo Freixo, vai ter que deixar o Brasil por pelo menos um mês por conta das graves ameaças de morte de milicianos. Freixo presidiu a CPI das milícias, que em 2008 investigou e indiciou centenas de policiais militares e prendeu vários milicianos. A luta do parlamentar serviu de inspiração para o personagem Fraga, do filme Tropa de Elite 2, um personagem que era deputado estadual e também articulou na ficção uma CPI para que milicianos pagassem por seus crimes. Mas a população do Rio de Janeiro não é a única refém das milícias. Em pelo menos 11 estados brasileiros, há ações de grupos paramilitares armados e chefiados por agentes públicos da área de segurança. Mas o que são as milícias, como elas agem, o que esses grupos representam para a sociedade? Para responder essas e outras perguntas, está na linha o especialista e pesquisador em segurança pública da Universidade Católica de Brasília, Nelson Gonçalves de Souza. Também participa conosco o deputado Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, que acompanha de perto a situação do seu colega de partido, Marcelo Freixo. Professor Nelson Gonçalves, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Lincoln. Bom dia, Daniele. Obrigado a vocês pela oportunidade de a gente se manifestar. Um bom dia também ao deputado Chico Alencar. É um prazer ter a oportunidade de conversar sobre temas tão importantes para a sociedade quanto esse que vocês estão colocando em debate hoje, ou em evidência, não é? Pois é. Muito bom dia, deputado Chico Alencar. Prazer tê-lo novamente conosco aqui no Manhã no Parlamento. Bom dia, Lincoln. Bom dia, Daniele. Bom dia, professor Nelson. Eu não tenho prazer de falar disso, não, porque isso significa morte, isso significa um escândalo, isso significa, aliás, na véspera do dia de finados, um certo dobrado de réquiem para a nossa república. Mas é evidente, a gente tem que falar disso, tem que analisar esse fenômeno que tem a ver com cumplicidade governamental. Não, sem dúvida nenhuma, ninguém tem prazer de falar de um assunto dessa natureza, mas acho que é prazeroso para um jornalista, para um estudioso e principalmente para um deputado tentar tocar nesse problema como forma de encontrar uma solução. Eu começo perguntando ao professor Nelson Gonçalves sobre o surgimento desse fenômeno, que não é exclusivo nosso, né? Ao contrário, é um fenômeno que se repete e que tem uma ligação muito estreita, se não é praticamente um sinônimo das máfias, não é? Que se formaram e tomaram controle não só de comunidades, mas quase o controle do Estado em vários países, não é? Claro. Antes de mais nada, reiterar, dizer ao deputado e a todos os demais que não é um prazer falar disso, mas é um prazer democraticamente discutir temas que são importantes para a comunidade brasileira, porque é só nessa discussão e debate que a gente vai poder encontrar soluções para problemas que são nossos e são de nossa responsabilidade encontrar solução. Na verdade, o que ocorre em relação às milícias não é nada diferente do que vem ocorrendo na história de muitos países da América Latina em particular e em geral de outros países que historicamente já tiveram problemas dessa natureza. O que nós temos visto é a evidência já tratada por outros especialistas que estudam profundamente esse tema, do enfraquecimento das instituições públicas, né? Na verdade, nós estamos vivenciando, infelizmente, no Brasil, algo que, por exemplo, em alguma medida, outros países, como o México, por exemplo, como a Colômbia, já vivenciaram. Quando eu chamo de enfraquecimento das instituições, é o fato dessas instituições, particularmente as de justiça criminal, não serem capazes de conter a escalada do crime e da violência a partir dos instrumentos que detêm. E por que não são capazes de deter? Porque existe um nível de contaminação importante nesse contexto que leva essas instituições a não terem essa capacidade. Eu lhe digo, por exemplo, no caso das milícias, das quais eu não diferencio muito de quaisquer outros grupos criminosos. Na verdade, quando se fala em milícia e quando se compara a outros grupos criminosos, nós precisamos entender o seguinte: o que elas têm de comum são grupos criminosos.
ok? Tanto o narcotráfico quanto as milícias são grupos criminosos. O que elas têm de incomum, e talvez nem tanto assim, é que são constituídos por agentes públicos que têm vínculos importantes com essas instituições do Estado. Né? Então, como o próprio deputado Chico Alencar colocou, isso demonstra uma falência séria nessas instituições que precisa ser repensada, que precisa ser revista. Nós vivemos num país hoje que tem sérios problemas em relação ao controle social. Né? Eu resumo isso em 3 pontos importantes. Primeiro deles, que os indivíduos na sociedade brasileira hoje têm quase certeza, os indivíduos que cometem crimes, né, ou que se propõem a cometer crimes, têm a quase absoluta certeza que não serão pegos. Se forem pegos, eles têm quase certeza absoluta de que não serão punidos. Se forem punidos, estão quase absolutamente certos de que não cumprirão a pena, pelo menos na sua totalidade. E se esses indivíduos tiverem bons advogados, certamente todas essas possibilidades que eu acabei de dizer serão efetivamente cumpridas. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. E se forem cumprir a pena, talvez transformem o batalhão prisional num resort, com importação de latas de cerveja. Você acaba de complementar o quadro. Deputado Chico Alencar, a respeito dessa medida que o deputado estadual Marcelo Freixo tomou, medida um pouco, talvez radical, mas uma medida de segurança de sair do país, o caso dele não é exclusivo. Além dele, várias outras pessoas já foram ameaçadas de morte e tudo mais. Eu gostaria de saber do senhor, o problema enfrentado no Rio de Janeiro, o senhor acha que a segurança pública no Rio ela está contaminada a ponto de não permitir que o deputado Marcelo Freixo enfrente essas ameaças aqui mesmo? Nesse momento, Daniele, a situação é muito aguda. O Marcelo tomou essa decisão em função da absoluta tensão em que se encontra a sua família, as ameaças que ele recebe desde 2008, quando presidiu a CPI da milícia, que indiciou mais de 250 pessoas, entre parlamentares, alguns presos e caçados, todos do partido do governo estadual do PMDB, policiais, ex-policiais, bombeiros, ex-bombeiros. Ele recebeu 28 ameaças, sendo que, 27 ameaças detectadas pelo Disque Denúncia, com relatos detalhados, sendo que 7 neste mês de outubro. Então a situação ficou sufocante e ele entendeu que deveria, por precaução, até que a estrutura de sua proteção melhorasse, até que a Secretaria de Estado de Segurança Pública providenciasse não só uma melhoria dessa segurança, mas explicações para ele sobre como está investigando essas denúncias. Ele não tem a menor informação. Ontem, afinal, em função da repercussão do breve exílio que ele se vê obrigado a fazer, a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro emitiu uma nota dizendo que sabe, mas não pode falar nada porque a investigação é sigilosa. Ora, se nem um dos ameaçados que tem uma função pública pode saber o que estão fazendo, que certeza você tem? Então a insegurança é muito grande. A Anistia Internacional o convidou para ficar algum tempo fora do país, trabalhando, fazendo palestras, debatendo, delatando esse caso que, a exemplo das torturas do regime militar na ditadura, tendo repercussão lá fora, podem cutucar um pouco, no caso, à época, a própria sociedade brasileira toda, para resistir à ditadura, reconquistar espaços democráticos. Agora, pode fazer com que as autoridades se mexam um pouco mais. Então, é escandaloso que alguém que, como Lincoln disse, teve mais de 160 mil votos e graças, inclusive, à sua atuação intimorata, destemida em relação às milícias, a máfia, como bem disse o professor Nelson, é máfia, milícia é máfia, que se difere do controle que exerce em territórios e nos negócios o narcotráfico, porque ela, além de fazer controle territorial e ter negócios, tem vínculos fortes com o Estado. Ela está dentro do Estado, é o verdadeiro poder paralelo. Apoia candidaturas, disputa eleições, faz currais eleitorais e mata, trucida, torturou jornalistas do jornal Dia, que
que foram examinar um funcionamento dessa milícia. Aliás, o filme Tropa de Elite 2 descreve isso muito bem. Matou juíza e pode eliminar qualquer pessoa. E mantém a população que ela controla sob terror. As pessoas são achacadas, têm que pagar para ter segurança, entre aspas. Eles vendem o gás, fazem transporte alternativo, fazem gato-net, né? E por aí vai. É um escândalo que a cumplicidade das autoridades não venha denunciada com a força que tem que acontecer. Eu queria perguntar ao professor Nelson Gonçalves uma pergunta que também serve ao deputado Chico Alencar. Se a estrutura do nosso Estado, como a estrutura do Estado foi organizada para a repressão, para a segurança pública, acaba influenciando. Eu estou falando em estrutura de um modo geral, mas obviamente isso tem uma relação também com salários, principalmente no Rio de Janeiro, reconhecidamente um dos mais baixos do país, em que leva os policiais quase na totalidade a fazerem bicos que diante do que é uma milícia são bicos legais, mas nenhum bico dessa natureza acaba tendo legalidade, né? E principalmente se há também uma relação histórica com o poder exacerbado que tiveram autoridades policiais num passado relativamente recente. Eu vou citar aqui uma frase que, se não me engano, é atribuída ao vice-presidente Pedro Aleixo, que teria se insurgido contra o AI-5, né, o ato institucional número 5, dizendo que ele não tinha medo do que os generais fariam com aquele concentrado número de poderes, mas sim com o que o guarda da esquina faria com tanto poder. Pode ter uma relação com essa cultura de poder exacerbado que algumas autoridades militares tiveram no país durante a ditadura? Bom, eu acho que a sua pergunta, né, tem duas vertentes que precisam ser respondidas. A primeira delas, eu entendo que a estrutura do sistema de justiça criminal brasileiro pode promover algum tipo de influência nesse processo. Todavia, eu não creio que ela seja tão determinante assim por razões simples. Veja bem, o Brasil não tem uma estrutura de justiça criminal que se difira muito de outros países que não têm os problemas que nós temos no nível que nós temos. Isso significa dizer que outras variáveis estão influenciando nesse processo para determinar o nível de crime e de violência que nós temos no Brasil. Então, eu penso que em relação a isso nós temos algumas questões importantes. Primeiro, é que as forças policiais brasileiras, as organizações de força, elas nunca receberam historicamente o reconhecimento que deveriam receber numa sociedade desenvolvida como a que nós nos encontramos hoje, embora muita gente entenda que nós estejamos num papel, ainda num processo de transição desenvolvimentista, mas nós já somos reconhecidos até pelas próprias Nações Unidas como uma nação desenvolvida. Isso significa dizer que as organizações de força precisam ter o reconhecimento que elas devem ter em países desenvolvidos. O que significa ter reconhecimento? Ter reconhecimento significa dar o valor aos seus agentes que esses agentes de fato precisam ter. Isso influi, isso se refere à autoridade, se refere à infraestrutura à disposição, isso se refere às condições e qualidade de vida que lhes são oferecidas, mas se refere muito mais também ao sistema de controle a que esses agentes públicos estão submetidos. Isso significa dizer que esses agentes públicos deveriam estar inseridos num contexto onde eles teriam absoluta certeza que ultrapassar a linha da legalidade, ultrapassar a linha da lei, traria a eles inconvenientes extremamente significativos de toda sorte dentro do contexto democrático que nós estamos vivendo. Isso é uma coisa.